Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Aleluia. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, pela irmã, pelo pastor, ter confiado em mim, né? E ceder o púlpito, o altar da igreja no domingo. Ninguém cede, é raras as pessoas que cedem, só faz isso se tiver muita confiança. Então eu quero agradecer a Deus por isso. Obrigada, amada. Então eu quero agradecer a Deus por isso. E eu estou feliz hoje de estar aqui, estou acompanhada do meu esposo, está sentado ali. Também tem uma amiga minha que veio, glória a Deus. E estou feliz por estar aqui junto com os irmãos. Eu vou estar louvando, só vou louvar um louvor, irmãos. A não ser que Deus toque o coração para louvar outro no final. Mas eu vou dar mais espaço para a palavra, tá bom? Aleluia, Senhor. Enquanto eu estou louvando, você tem a oportunidade de adorar o Senhor Jesus. Todas as vezes que eu louvo esse louvor, eu imagino alguém orando por nós. E Deus ouvindo do céu a oração e dizendo que se lembra da gente. Dizendo, eu vi hoje alguém falando de você para mim. Aleluias. Oh, aleluias. Hoje alguém falou seu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim. Coração tá em pedaços, foi vencido pelos laços dessa vida. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê e diz, filho, vou te socorrer. Do pó e da cinza eu vou te levantar. Teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Estás tão triste e entregue à solidão. Mas sou um Deus que tudo pode, tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. Oh, Espírito Santo de Deus. Glórias. O sorriso que havia em seu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. Diz que tudo está perdido, vai vivendo iludido em fantasias. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê e diz, filho, vou te socorrer. Do pó e da cinza eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Estás tão triste e entregue à solidão. Mas sou um Deus que tudo pode, tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. Vou abençoar
Porque tem dias que a gente desacredita de tudo. Há momentos que são tão difíceis que o inimigo assopra no nosso ouvido, dizendo que o Senhor nos esqueceu, dizendo que Ele não nos ouvirá. Mas eu louvo a Deus, aleluias, porque existe o amigo Espírito Santo, que nos consola, aleluia, que alegra a nossa alma, glória a Deus, e o nosso coração, aleluias. E vamos abrir na palavra do Senhor, glória a Deus. Mateus 25, aleluias, vamos ficando de pé, glória a Deus. Nós vamos falar sobre casamento, coisa boa, aleluia. Quem não gosta de uma festinha de casamento, né, gente? É uma maravilha, gente, é muito gostoso, aleluia. E eu louvo a Deus, porque no meio do povo de Deus é comum, né? É uma coisa muito maravilhosa. Sempre tem crente casando, né? Para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mateus 25, capítulo 25, versículo 1. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Aleluias. Irmãos, tive uma gripe segunda-feira, começou no domingo. E o Senhor tem piedade, Senhor, que eu vou levar a palavra no domingo lá na igreja de Cristo. Então o Senhor curou, irmão, mas ainda ficou uma baba na garganta. Mas em nome do Senhor Jesus, vamos falar dele, né? E se eu parar um pouquinho, se tossir, os irmãos perdoa, viu? Mas vamos lá. Mateus 25, versículo 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Vamos ler de novo. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Feche os seus olhos agora que a gente vai estar orando ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai. Ah, Senhor Deus, com muita alegria no nosso coração, nós nos reunimos aqui essa noite. Senhor, eu tenho certeza que não foi em vão a vinda de cada um aqui. E, Senhor, eu tenho mais certeza ainda, Senhor Deus, que só chegou à tua casa, Senhor Deus, aqueles a quem o Senhor selecionou e escolheu, Senhor Deus, para ouvir essa palavra. Senhor, eu te peço que nesse momento, Senhor Deus, toda mente seja levado cativo em espírito pelo teu poder e graça. Senhor, que essa palavra entre na alma, no coração, que haja uma transformação, Senhor Deus, que ao ouvirmos a tua palavra, Senhor Deus, nós sejamos transformados, Senhor Deus, e que essa transformação, Senhor Deus, alcance a nossa casa, alcance a nossa família, alcance, Senhor Deus, os nossos amigos. Senhor, que essa transformação, Senhor Deus, seja, Senhor Deus, algo poderoso que nós não poderemos explicar. Ah, Senhor Deus, que através da tua palavra nós vamos ser renovados, Senhor Deus, renovados através, Senhor Deus, do teu poder e graça. Ah, Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor Jesus, porque há uma sede em estar aqui, há um desejo de ouvir a tua voz. E hoje eu te peço, Pai querido e amado, usa a minha vida para a honra e glória do teu nome, Senhor Deus. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Pode se assentar. Irmãos, primeiro de tudo, antes do casamento, primeiro o rapaz tem que arrumar a noiva. Tem que escolher a prometida, não é verdade? Não existe casamento sem noiva. Afinal de contas, de outro jeito não seria um casamento, né? Seria apenas uma união, que é muito o que está havendo por aí hoje, né? A palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor Jesus, Ele compara o reino dos céus, com o casamento de 10 virgens. E ele começa dizendo que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. A palavra do Senhor... Vou botar assim, aí não fica enganchando. Eu acho que não vem, né? Vou deixar assim mesmo. Que a palavra do Senhor nos diz que ele será como 10 moças bonitas. Todas são virgens, puras, lindas, maravilhosas, esperando o noivo aparecer.
elas possam, assim, assinar um compromisso com ele. Em Jerusalém era muito comum o casamento de moças muito jovens e virgens. Então Jesus ele começa falando sobre a própria cultura local. E na cultura local, primeiro o pai do noivo procurava a noiva, a mais bonita, a mais inteligente, a melhor dona de casa. Ele começava a procurar, porque ele não ia dar qualquer uma para o filho dele, não é verdade? Então o pai ele começa a procurar na cidade. E aí chega na casa de um senhor que tem suas filhas lindas, todas prontas para casar. E aí quando chega lá, ele encontra aquele moço e diz: olha, eu também tenho filhos, meus filhos são bons, ele também quer casar, então vamos ajeitar esse casamento, vamos nos unir, vamos unir nossas famílias. E a palavra do Senhor nos diz que é selado um acordo ali. A partir daquele acordo selado, começam os preparos para o casamento. Só que, para nós entendermos como funciona o casamento, a gente vai ter que entrar um pouquinho na cultura judaica. Na cultura judaica, o cara escolhe a moça mais bonita, vai até a casa dela, fecha um acordo com o pai para pagar um dote. Esse dote, mais para frente, seria usado caso o rapaz sumisse, não quisesse comparecer no dia do casamento. A moça ficaria com esse dote para pagar a vergonha que ela estaria passando ali. A palavra do Senhor vai nos dizer, nos ensinar, em Gênesis, no capítulo 3, que quando Adão peca, quando Adão e Eva caem, eles entregam o domínio que eles tinham sobre a terra, eles passam para a mão do diabo, fazendo assim do diabo senhor da terra e dono de tudo que havia sobre a terra. A partir do momento em que Satanás se torna dono da terra, ele passa a dominar a vida de cada ser humano existente sobre a terra. A partir daquele momento, o que é que eu quero que vocês entendam? Que Deus olha para a terra tem por pai Satanás, porque a palavra do Senhor nos diz em João 8:34, que todo aquele que comete pecado passa a ser escravo do pecado. E a palavra do Senhor vai nos dizer que quando nós cometemos pecado, nós cometemos as práticas do pecado, nós passamos a ter por pai o diabo e não Deus. Então no momento em que Deus olha para a terra, ele vê os filhos dele, a criação dele, entregue na mão de um tirano, que ao invés de pegar aquelas vidas e transformar e melhorar, não, ele as possui para destruir, porque a palavra de Deus fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Deus então olha para a terra. Ele precisa de uma noiva para o seu filho. E ele então sela um acordo que pagaria o que fosse necessário para ter direito a uma noiva para o seu filho. E esse acordo foi selado, o pagamento do dote foi selado, e era por preço de sangue. Isaías 53 nos fala que Isaías teve a visão do sofrimento do Messias. E a palavra do Senhor vai nos dizer em Isaías 53 que ele foi ferido, humilhado, escarnecido, por todo tipo de situação ele enfrentou. Ali era o pagamento do dote. A dívida que estava sobre a nossa cabeça passa a ser paga a partir da morte de Jesus. A partir daquele momento, ele crava na cruz do Calvário. Colossenses 2, 13 e 14 diz que a dívida que estava aberta, a partir do momento em que Jesus, ele paga o dote de resgate para a noiva, a palavra do Senhor vai dizer que essa dívida é cravada na cruz. Nenhuma condenação mais passa a ter sobre nós, e nós passamos a ter acesso ao casamento. Pagou o dote. O que era que o rapaz fazia na lei judaica? Ele ia lá, pegava a moça, fazia um documento que se chamava ketubar, que significa na nossa língua, é como se fosse um acordo pré-nupcial. Quando esse ketubar é assinado, ali cada um passa a ter os seus deveres e direitos também. A partir daquele documento, o noivo se responsabiliza que vai cuidar da noiva, vai cuidar bem
aceita a noiva. Ele vai assinar aquele documento e vai ser responsável pelo bem-estar, pela alimentação, pelas vestes, pela sandália, por tudo quanto diz respeito a essa mulher. A mesma coisa, aleluias, o Senhor Jesus faz conosco, com a gente. A mesma coisa Ele faz com a gente. A palavra do Senhor vai nos dizer que quando a gente diz sim para Jesus, aceita o Senhor Jesus, naquele momento nós assinamos esse acordo com o Senhor Jesus. E a nossa vida, vou tentar aprender aqui. E a nossa vida passa a depender única e exclusivamente das mãos do Senhor Jesus. O que é que acontece? A palavra do Senhor nos mostra um belo exemplo do que é estar em Deus, do que é estar com o Ketubá assinado com o Senhor Jesus. O exemplo do que Deus ele pode fazer nas nossas vidas através do Ketubá nós encontramos quando o povo sai do Egito. O povo vai peregrinar no deserto. Não tinha água, não tinha pão, não tinha veste, não tinha sandália, não tinha nada. Absolutamente nada. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus sustentou esse povo no deserto, faltando água, faltando pão, faltando loja, não tinha nada, não tinha supermercado, mas Deus supriu todas as necessidades do povo dele. E para você ter ideia, lá em Neemias, no capítulo 9, ele vai dizer que de dia tinha a coluna de nuvem e à noite tinha a coluna de fogo para que esse povo não se perdesse no meio do caminho. Às vezes a gente acha que o Senhor Jesus nos esqueceu, que nós estamos jogados, mas Ele está preparando tudo para suprir as nossas necessidades. É necessário entendermos que Ele não supre vaidade, mas Ele supre necessidades, porque nós estamos vivendo num tempo em que todos querem muito, todos querem tudo, mas na realidade com o Senhor Jesus é diferente. E a palavra do Senhor vai nos dizer, em Isaías 54, versículo 1, que o teu Criador, quem te criou, é o teu marido. Olha que coisa forte. Sabe o que Isaías estava querendo falar para aquele povo? Não se preocupe com absolutamente nada, porque o Senhor irá suprir as suas necessidades. Assinado o Ketubá, assinado o papel. Ketubá na nossa língua, traduzida do hebraico para a língua da gente, português, significa papel passado. Ou seja, era um documento certo, que o cabo não podia correr dele. Assinou o Ketubá, tá tudo ok. A mocinha ia lá na casa dela, pegava uma lamparina ou um lampião, qualquer coisa que iluminasse. Ia lá, comprava o azeite, punhava na lamparina, acendia a lamparina. Na frente de toda a casa tinha um lugar que se chamava velador. Ela ia lá, pegava a lamparinazinha dela, toda bonitinha, colocava lá no velador. Sabe o que significava? Nessa casa tem uma noiva. Nessa casa tem alguém comprometido. Nesta casa tem alguém que não aceita mais cortejos de outros rapazes. Então não adianta vir, aleluias. Aí sabe o que Deus está dizendo para nós? Depois que vocês assinam o Ketubá comigo, Satanás pode vir oferecer o que ele quiser. Vocês não devem aceitar, vocês não podem aceitar, aleluia, porque eu vou suprir as suas necessidades. Aleluias. Sabe o que é a lâmpada? Sabe o que representa aquela lâmpada na mão daquela moça? Compromisso. Compromisso. E se a gente pegar a palavra, Salmo 115, 119, versículo 105 vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É a luz, é a lâmpada de Deus que nos guia. O que é a lâmpada? É a palavra de Deus. No momento, a palavra também vai dizer em Lucas capítulo 15, no versículo 8, que a mulher perde uma dracma. A dracma fazia parte do dote que ela recebia do rapaz. Ela perde uma dracma. Quando ela perde aquela dracma, ela acende a luz. A palavra de Deus, ela pega a palavra de Deus. E ela começa a perceber que dentro da casa dela tinha sujeira. Ela começa a perceber que dentro da casa dela precisava haver uma transformação. Ela pega a palavra
e vê o que está errado e vê o que está fora do lugar. Para nós hoje é a mesma coisa. Para a gente hoje é a mesma, não mudou absolutamente nada. A palavra continua sendo infalível e totalmente necessária. O próprio Jesus diz: vocês são sal da terra e luz do mundo. A palavra do Senhor nos diz que a única coisa que impede o homem do pecado surgir é a igreja. E trata ela como a luz do mundo. Lá em Colossenses, se eu não estiver enganada. Assinado Ketubá. A mocinha botou a lâmpada lá fora. Tá tudo ok? Ainda não, porque não teve festa. Não é verdade? Ela só assinou o documento, mas não tinha festa. E a festa? Que dia que vai ser a festa? Quando é que nós vamos fazer a festa? Interessante, não tem data para o casamento. Na lei judaica não existe data. Eu vou me preparar porque no mês de agosto eu me caso. Não existe isso. Na cultura judaica não existe data de casamento prevista. Pelo menos nos tempos aqui da Bíblia. Hoje eu já não sei, né? Mas naquela época era assim. O que o noivo fazia? O noivo assinava tudo, deixava tudo bonitinho. Ele falava para a noiva: agora eu vou trabalhar para adquirir um lugar para a gente morar. Quando eu tiver condições financeiras suficientes para suprir as suas necessidades, eu volto. Que dia que vai ser? Não sei. Quanto tempo vai levar? Não sei. Mas o que é que eu vou fazer enquanto isso? Aí entra o amigo do noivo. E João Batista, eu amo isso. Porque João Batista, quando ele vai dar o seu testemunho, ele diz: eu não sou o noivo, eu sou apenas o amigo do noivo. E o que era o papel do amigo do noivo? Confortar a noiva. O que era que o amigo do noivo fazia? O amigo do noivo tinha que ser alguém sensato o suficiente para entender que aquela moça era comprometida com seu amigo, para ele não querer tomar o lugar do amigo. Olha só. E a palavra do Senhor nos diz que esse rapaz, a cultura nos diz, né? Que esse rapaz ficava incumbido de ir até a casa da noiva, levar presentes para a noiva, pegar a informação de como a noiva estava. Ele tinha por obrigação cuidar bem dessa noiva. E quem é o amigo do noivo hoje para a igreja? O Espírito Santo de Deus. E é interessante que o Espírito Santo, ele só entra, ele só aparece na história quando o noivo é retirado de cena. E na situação, o noivo diz em João 14: eu vou preparar lugar. Mas quando estiver pronto, eu volto para buscar vocês. E aí, se eu não estiver enganada, a partir do versículo 16, ele diz assim: mas eu não vou deixar você sozinha. Eu vou mandar o Consolador, que vai ajudar vocês, que vai levar as vossas orações até a minha presença. O apóstolo Paulo, ele diz que o Espírito Santo, ele intercede com gemidos inexprimíveis. Sabe o que isso significa? A palavra que você não sabe falar, aquela oração que você não sabe fazer, ele pega tudo isso que está no seu coração e leva para Deus. E chega lá e diz: a tua noiva está assim, 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 assim. E o Senhor, como um noivo que ama a sua noiva, o que é que ele faz? Então vai lá, meu amigo, consola o coração do meu povo, consola a minha igreja, aviva a fé no coração deles, fala que eu estou cuidando deles. E eu vou te falar, se não fosse o amigo do noivo, certamente nem eu e nem você estaríamos aqui. Porque somente o amigo do noivo para nos fazer, nos consolar o suficiente para esperar a chegada do noivo. E aí já teve um amigo,
já teve o Ketubá, já teve todos os preparos. É importante lembrar que a festa não tem data para acontecer. Vocês lembram disso? Que não tem data para acontecer? Por que é que não tem data para acontecer a festa? Porque não sabe quanto tempo vai demorar para preparar tudo. Aleluias. A palavra do Senhor vai nos dizer, em Mateus 24, no versículo 36, que desse dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos. Somente o pai do noivo sabe. Olha só que coisa linda. Por que que só o pai do noivo sabe? Porque ele sabe que se ele contasse para o noivo dizia para a noiva: olha, tal tempo eu vou estar voltando. E aí a noiva ia fazer o quê? Vou me preparar, vou me arrumar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E por que que não tem data? Para que a noiva esteja pronta 24 horas por dia. Vai chegar um dia em que ele voltará. E a gente tem que estar pronto para isso. E aí, Apocalipse 19. O que é que diz em Apocalipse 19? Se a gente abrir a nossa Bíblia agora lá, vai falar a respeito da festa. Da grande festa que haverá no céu. E eu já posso lhe adiantar que lá vai estar escrito que todos nós receberemos vestes de linho finíssimo. Ah, eu não conheço linho. Vai conhecer nesse dia. Persevera no Senhor que vai conhecer. É coisa fina mesmo, irmã. Não esquenta. Pense na roupa maravilhosa. Não dá calor, não esquenta. É lindo. E João, ele ainda diz, é um linho finíssimo, puríssimo. O melhor que há. Então pense que é coisa linda. E estamos na festa. Mas como você sabe, toda festa tem penetras. É comum alguém chegar de última hora. Ai, mas eu vou, quando chegar lá eu dou um jeito. Quem nunca ouviu isso? Ai, vamos sim, quando chegar lá a gente vai dar um jeito. Irmãos, no céu não tem jeito. No céu, ou você se enquadra como convidado, como noivo, ou você não entra. Agora, por esse motivo, vamos abrir a Bíblia em Apocalipse. Porque se tem normas para entrar, também tem normas para quem fica do lado de fora. Apocalipse no capítulo 21. Glória a Deus. No capítulo 21, no versículo 8, nós vamos encontrar... Gente, as horas passam voando. Nós vamos encontrar aqui a listinha de quem vai ficar do lado de fora. Olha aí como é que diz. Apocalipse 21 e 8 diz: mas quanto aos tímidos, eu tenho vergonha de tudo. Tem lugar lá? Não. Tá aqui, ó. Sou eu quem estou dizendo, não. É a palavra. Eu sou muito tímida. Ora para Deus tirar a timidez, então. Porque lá não vai dar certo chegar na porta lá do céu, que timidez não vai dar certo, não. Normalmente quem é tímido, irmão, é incapaz de anunciar a palavra de Deus. Porque a vergonha o constrange. A timidez o priva de falar. Automaticamente, se não anuncia a palavra, é porque não tem nenhum desejo pelo noivo. Vocês já viram uma mulher noiva? Já viram? Quando ela está noiva? Irmãos, tudo que ela vai fazer é com a mão da aliança. Parece até... vai bater... Vai falar com a pessoa assim. Ela quer mostrar para todo mundo que ela está noiva. E se a pessoa é tímida, faz o quê? Esconde que está noiva, não é verdade? Por isso que não dá no céu, não tem como entrar no céu se for tímido, não tem como. E aí, seguindo em frente, diz,
E aos incrédulos: ai, mas eu não acredito em mais nada. Já ouviu alguém falar isso? Eu não acredito em mais nada. Eu já ouvi muito. Eu não acredito que a palavra de Deus é verdadeira. Olha, temos um problema. Também não vai dar para entrar lá. Porque para entrar lá, é necessário que tenha fé. Para poder agradar a Deus. Está escrito em Hebreus capítulo 11. Aos abomináveis. Quem são os abomináveis? Quem são os abomináveis? Aquelas pessoas que ultrapassam a crueldade. Tem pessoas que ultrapassam a crueldade. Os feiticeiros, as prostitutas, os homicidas, os idólatras. Mentiroso. Gente, agora essa parte do mentiroso. Essa daqui, irmãos, é principalmente para o cristão. Meus irmãos, às vezes a gente mente por besteira. Vocês já viram a gente mentir por besteira? Fulano tá em casa. Tá não, a pessoa tá dentro de casa. Olha, cuidado. Quem gosta de mentir não pertence ao Senhor. Está escrito na palavra de Deus, lá em João. Ele diz: quem mente é filho do diabo. João capítulo 8. Está escrito lá. Então não tem. Ah, irmão, mas olha, irmão, foi uma mentirinha de leve. É de leve mesmo. É de leve mesmo. E é o que diz? A sua parte não será na festa, mas será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte, ou seja, para todos sempre. Morreu aqui, infelizmente não vai para a glória. Tendo todas essas características aqui que João descreve, não tem parte com o Senhor. Ai, mãe, a festa é tão difícil assim de entrar? É. Só que antes de entrar para a festa, tem um cortejo. E como é que é esse cortejo, irmão? Na cultura judaica, o cortejo, o noivo saía da casa dele e vinha em direção à casa da noiva. E quem era mais rico e tinha mais condição, pagava para bandas de músicas o acompanharem. Iam dançando e cantando e se alegrando. Ele convidava seus amigos, seus parentes, sua família. E todos iam dançando e se alegrando. A prova maior é que quando você pega Mateus 25 e lê ele no texto completo, diz que à meia-noite se ouve um clamor. Aí vem um esposo, sair-lhe ao encontro. Nesse cortejo, que não tem hora marcada para acontecer, está escrito lá em 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13, que o mesmo Senhor descerá do céu, com grande voz, ou seja, com muita música, com muita alegria, e Ele virá com uma trombeta de Deus para a terra. Ele está chegando, Ele está vindo, Ele prometeu que quando preparasse o lugar, Ele viria. Então Ele vai voltar. Está escrito na palavra. Ah, mas está demorando, mas vai voltar. E como é a cidade santa, Nova Jerusalém? Aonde é que a noiva do Senhor vai morar? Irmãos, eu sei que vocês estão estranhando, mas eu só sei pregar assim, né? Lendo na palavra e falando. Não sei como o irmão costuma fazer aqui, mas eu peço desculpa para os irmãos. Está muito diferente do que vocês costumam ver. Como vai ser a cidade santa? A cidade santa, tudo aquilo que para nós aqui é valioso demais, ouro, prata, pedras preciosas, o Senhor Jesus usou tudo isso para a gente pisar em cima. Sabe por que Ele fez isso? Para a gente entender que o nosso coração não pode estar em nada aqui nessa terra. Ah, eu perdi tudo. Será mesmo que você perdeu tudo? Você perdeu dinheiro, amado. Meu irmão, você pode ter perdido dinheiro, mas não perdeu tudo. Agora vamos ler aí. Ai, tô aqui, minha gente. Mas eu tive coronavírus, depois do corona eu fiquei esquecida demais. Apocalipse 21, a partir do versículo 18, vai dar algumas características da Nova Jerusalém. Abre aí, acompanha, irmãos. Acompanha para depois você não ser enganado.
Apocalipse 21, 18 diz: e a construção do seu muro era semelhante a jaspe, e a cidade de ouro puro semelhante a vidro puro. E os seus fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo era safira, o terceiro era calcedônia, o quarto era esmeralda, o quinto era sardônica, o sexto era sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo era o berílio, o nono era o topázio, o décimo crisópraso, o undécimo o jacinto, o duodécimo a ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Você tem ideia do tamanho dessas pérolas, meu irmão? Cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo era o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessitava de sol e nem de lua, para que ela resplandeçam, porque a glória de Deus tinha iluminado, o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Mas para poder entrar na cidade, o que é que tinha que fazer? No versículo 27, e não entrará nela coisa alguma que a contamine, e a cometa de abominações e mentira. Ou seja, irmãos, a mentira é o que mais desvia a gente dos caminhos do Senhor, porque elas começam pequenas e terminam grandes. Termina muito grande. Nem a mentira vai entrar lá. Mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Não existe outro meio. E eu quero lhe dizer que Paulo, quando ele tem a visão, quando ele é arrebatado até o terceiro céu, a palavra do Senhor vai nos dizer que 2 Coríntios, se eu não estiver enganada, 2 Coríntios 12, ele vai dizer que ele viu e ouviu coisas inefáveis. Você sabe o que significa a palavra inefável? Quando chegar em casa, pesquisa no Google. Vai dizer lá que é indescritível pela sua natureza. A beleza, a grandeza, tudo lá é tão lindo que não dá para descrever. E a pergunta que não quer calar: quem você tem sido? A noiva que acende a lamparina, que bota lá fora, que cuida, porque era obrigação da noiva manter aquela lamparina funcionando com querosene, com azeite. Era a função da noiva. Ela tinha que estar esperando o noivo 24 horas por dia arrumada. É de madrugada, não importa, tem que estar arrumada. É de manhã, tem que estar arrumada. É de tarde, tem que estar arrumada. Porque a palavra do Senhor não nos diz que dia nem que hora Ele voltará. Mas ela nos garante com certeza de que Ele voltará. De que Ele virá, aleluia. Se a palavra do Senhor nos declara que vai ser como no abrir e fechar de olhos. Vai ser tão rápido que a trombeta de Deus vai tocar. E quem estiver com Cristo, quem morreu com Cristo, vai subir aos céus. E depois nós, que estivermos vivos, encontraremos com Ele. Está escrito na palavra. Por que eu dei todo esse arrudeio? Para a gente entender a palavra de Deus. Sabe o que o Senhor fala para nós essa noite como igreja? Eu estava em casa e falei: Senhor, essa palavra que o Senhor quer que eu pregue? E o Senhor Deus falou para mim em sonho: eu tenho uma noiva, mas também tenho uma meretriz. É impressionante porque se você pegar a parábola das 10 virgens, você vai encontrar 5 que zelaram de tudo, cuidaram de tudo com muito amor. Mas você também vai encontrar 5 que desprezaram o acordo. E se você prestar bem atenção, a única coisa que ela se esqueceu foi de cuidar da lamparina. É impressionante porque às vezes limpa a igreja, cuida de tudo, só não cuida da vida espiritual. Ai, irmã, mas é porque é só, olha, foi só um deslize. Será mesmo que foi só um? É mais sério do que o que a gente imagina. A gente costuma acreditar que pelo Espírito Santo Ele ser bondoso demais, porque Ele é bondoso. Ele é tão bondoso que Ele pega aquelas nossas orações infundadas. Quando a gente pede para Deus a morte, Ele leva as orações até o Senhor Jesus e diz: não, ela não quer morrer não. Ela não quer morrer, ela só está querendo que o Senhor resolva ela mais rápido. Mas não,
Mas sabe o que a gente faz? O apóstolo Paulo, ele diz, não entristeça o Espírito Santo de Deus, para o qual vocês foram selados para o grande dia. Mas a gente tem feito o contrário, a gente tem entristecido o Senhor Deus, a gente tem entristecido o Espírito Santo de Deus e tratado ele não como um amigo do noivo, mas como alguém que não se importa com a noiva. Porque se ele não se importasse com a noiva, eu quero lhe dizer que as nossas orações não seriam atendidas, não seriam. O mesmo desprezo com que você trata a sua vida espiritual, você será tratado. Esteja pensando que vai ter, uma colher de chá, não vai ter, não vai dar tempo. Eu vou consertar, tem que consertar hoje, agora, para ontem, porque pode não dar mais tempo. Eu vou comprar azeite. Irmãos, hoje a primeira escolha de quem assumiria o lugar de Judas. O povo se reuniu e foi orar e buscar o conselho do Senhor para saber quem deveria assumir a vaga. Mas hoje é de qualquer maneira. Porque ela é tão influente, vamos consagrar. Que consagrar o quê, irmão? Primeiro consagra a vida no altar e depois você é consagrado. Depois Deus te usa. Não tem meio termo. E não esteja pensando, meu querido e minha querida, que o derramar de óleo, vai ser ungido. Não adianta você pensar, depois que consagra, melhora. Não melhora. Você tem que melhorar a sua vida com Deus hoje. E outra coisa também, viu, irmão? Deus está me lembrando aqui agora. Sabe aquelas oraçãozinhas michuruca? Aquelas oraçãozinhas de 2 minutos. Sentado, se está cansado, irmãos. Não tem problema em orar sentado. Mas orem. A única coisa na Bíblia que Jesus mandou fazer sem cessar foi orar. Sabe por quê? É através da oração que a gente é fortalecido. E a gente é preparado para se encontrar com o Senhor. E hoje o Senhor Jesus, Ele tem só uma pergunta para nós. Quem nós temos sido? Nós somos as noivas loucas ou as sábias? Quem você escolhe ser hoje? Ainda dá tempo de melhorar. Como ainda dá tempo. Meu esposo, ele costuma dizer que a gente até ri. Quando ele fala isso, eu sempre rio, mas é verdade. Ele costuma dizer que a vida espiritual, ela é semelhante a uma pessoa que tem uma casa de 2 andares. Aqui, aqui. Tem a parte de cima da igreja e tem aqui embaixo. Todo dia, quem está lá em cima tem acesso porque tem uma escada. Todo dia sobe e desce, sobe e desce. Só que haverá um dia, meus irmãos, que a pessoa vai tentar subir de volta e não vai conseguir, porque a escada foi tirada. A mesma é a presença de Deus. Então a gente tem que cuidar enquanto a escada está posta, enquanto a gente tem acesso ao Senhor. Porque o tempo está próximo. Está chegando o dia, Senhor Deus, e que os nossos ouvidos, Senhor Deus, ouvirão, Senhor, o Senhor nos convidar a subir à Tua presença. E quando o Senhor chamar-nos, Senhor Deus, quando o Senhor nos convidar, Senhor, não vai dar tempo comprar azeite, não vai dar tempo melhorar, não vai dar tempo dizer que ama o Senhor. Você já disse para o Senhor que você o amava. Experimente dizer para Ele que você o ama, para ver o que acontece. Porque quando nós dizemos, Senhor, nós te amamos, se rompe uma barreira no céu. E a nossa alma, ela começa a receber de Deus o amor dEle. Você consegue declarar para o Senhor? Senhor, eu te amo, mesmo que as coisas não estejam acontecendo da maneira que eu havia premeditado. Porque às vezes você não sabe o que o outro está passando, mas às vezes está enfrentando a maior luta da vida dele e ainda assim está aqui, está adorando. Por quê? Porque é um amor que quer dentro dele. Enquanto esse amor nos mover, igreja, nada poderá nos parar. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, toma a vida de cada um em tuas mãos. E assim eu agradeço por essa oportunidade, Senhor Deus.